O dia 7 de abril é o Dia do Jornalista. Os primeiros registros da atividade de jornalismo foram feitos durante o Império Romano, ano 100 a.C., pelos correspondentes imperiais. Mas foi na Idade Média do século XV que houve o avanço tecnológico essencial, a invenção da prensa pelo alemão Johannes Gutenberg, que permitiu realizar, inclusive, cópias de livros, antes feitas manualmente. 5 séculos se passaram. Surgem o jornalismo digital, a cultura de massa e as informações virtuais. É o período da globalização. Para falar sobre tudo isso, o Curto Circuito recebe a jornalista e professora da UFJF, Thelma Johnson, para comentar a evolução e as principais características do jornalismo brasileiro. Thelma, seja muito bem-vinda ao Curto Circuito. Muito obrigada. Espero que nós vamos falar de nós mesmos, né, do nosso jornalismo brasileiro. Thelma, para iniciar o nosso bate-papo, o jornalista tem o que comemorar? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Sim, temos o que comemorar. Não chegamos a um estágio de progresso jornalístico, de liberdade de imprensa ideal, como gostaríamos, não apenas no Brasil, como no resto do mundo, mas acredito que avançamos bastante. Levando em consideração, particularmente no caso do jornalismo brasileiro, em que tivemos problemas históricos, muitas turbulências históricas, interferências diretas, censura, né? E depois de passar, especialmente agora, acabamos de comemorar os 50 anos, né, da implantação da ditadura no Brasil, e depois disso continuou um período que não é mais de ditadura imposta, né, diretamente, mas de autocensura, né? Então, temos o que comemorar em relação a isso. Mas, por outro lado, temos desafios muito grandes impostos, né, nesse momento, nessa contemporaneidade, em função exatamente do que você colocou no início, né, em função da explosão de informação, das novas tecnologias da informação, né, da enxurrada de dispositivos, né. Então, hoje nós não temos um problema como nós tínhamos antigamente, de acesso à informação. Hoje nós temos um acesso à informação e isso acontece mundialmente em função da globalização, né, e da própria proliferação dos dispositivos, dos suportes midiáticos, né. Hoje o que nós enfrentamos, que eu acho que é o maior desafio, é exatamente a questão da incomunicação. Hoje, apesar de parecer um paradoxo, que se esperava que quanto mais houvesse comunicação, haveria mais liberdade de imprensa, né? Haveria mais comunicação, entendimento e convivência entre os povos, que está acontecendo exatamente o contrário. Muita informação está gerando incomunicação, né? Intolerância, comunitarismo, né? Formação de guetos, e não vamos longe. As redes sociais estão aí tanto para o compartilhamento, como também para o acirramento das diferenças e da intolerância dos valores culturais. Você está querendo dizer, segundo, né, o seu depoimento, que os vários meios de comunicação hoje, que até o celular que nós usamos, né, os tablets da vida, né, as redes sociais, tudo isso vem para contribuir, na verdade, ou de repente ela vai confundir o ser humano, né, as pessoas, os países, nas suas relações comunicacionais? Não, sem dúvida elas contribuem. A questão é que precisa ser vista de uma forma maior, né? Mais complexa. Ela não é simplista, nós não podemos trabalhar com reducionismos achando com esse fascismo ingênuo de que as novas tecnologias são sempre positivas, né? É preciso lembrar que na história das comunicações, na história do jornalismo, sempre houve novas invenções tecnológicas. Então, assim como existe hoje, em que alguns, né, estão tentando reinventar a roda e propondo, inclusive, que vai haver um jornalismo completamente diferente de tudo que se viu antes, vamos lembrar que com o impresso, né, com a TV, com o rádio, com todas essas novas tecnologias, houve um fascínio também na época, porque eram suportes novos, né, e que alguns desapareceram, mas via de regra, o que se tem hoje é a convivência entre esses meios. Nenhum se canibalizou, vamos dizer assim. Então, cada um foi encontrando o seu caminho e cada suporte foi encontrando, ao longo dos anos do amadurecimento, linguagens próprias. Então,
é positivo, é positivo. Específicas de cada plataforma, de cada meio de comunicação. Exatamente, de cada suporte tecnológico. A questão que enfrentamos hoje, né, o que é importante é exatamente você perceber esses novos dispositivos que temos hoje, né, a oportunidade que temos com ele, o acesso à informação, o direito à informação, né, compartilhamento de informações, mas olhar sob uma perspectiva histórica, né? Eles não são meios que chegaram para modificar, e não vamos nos iludir que vai haver uma completa democratização da informação, né? Nós precisamos olhar de forma transparente, né, e pé no chão, de que a cada novo surgimento tecnológico há desafios, né? Há progressos, há evolução, há transformações, mas nós precisamos, eu diria, destecnologizar o entendimento da comunicação para perceber que atrás dessas tecnologias há questões sociais fundamentais, que é o que nós tratamos quando tratamos de comunicação. Comunicação, a tecnologia não faz nada por si só, né? Ela faz porque existem homens pensantes, nós, no caso, jornalistas, por trás dessas tecnologias. Então, a minha preocupação central hoje não é que pioramos, não, acredito que melhoramos, como você perguntou inicialmente. Temos que comemorar sim, né? Mas precisamos estar atentos, né, que várias outras desvantagens, dificuldades estão surgindo, né? Então, neste momento, inclusive, eu acredito que é o momento, se poderia haver algum, é o momento mais adequado para se discutir a questão da obrigatoriedade do diploma do jornalista, por exemplo, né? Eu acompanho essa questão, não sei se vamos falar mais sobre isso mais para frente, mas eu acompanho essa questão há quase 30 anos, Léo. Dessa briga acaba com o diploma ou não acaba com o diploma, e sempre que se coloca essa questão, se coloca sobre uma questão histórica, porque os países democráticos, os ditos países do primeiro mundo, nunca exigiram o curso de jornalismo, como é verdade, né? Quando eu fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos, eu percebi que não tem, são 400 escolas de jornalismo lá, e não é obrigado, e as escolas estão cheias de jornalistas, entendeu? Na Alemanha, na França, na Inglaterra, é verdade, né? E sempre se tende a dizer que quem exige o diploma de jornalismo são os países, como se dizia antigamente, do terceiro mundo, que hoje não se fala mais isso, não é politicamente correto, né? Então se fala os países em desenvolvimento. Eu acho que essa questão, esse argumento, ele tem que ser completamente descolado, né? Afastado, porque o que se falava 30 anos atrás, 20 anos atrás, sobre a questão da obrigatoriedade do diploma, não é questão... dentro de uma visão até clássica, a imprensa clássica, exatamente, né? De reserva de mercado e tudo mais, e porque foi uma obrigatoriedade, né? Um decreto-lei que veio da ditadura que impôs, né, a obrigatoriedade dos cursos aqui no Brasil em 1969, enfim, que foi derrubado agora, e agora volta à discussão no Senado. Eu acho que esse é um desvirtuamento da questão, e um debate, né, que já se inicia ou se reinicia esvaziado, porque vem buscar argumentos que funcionavam há 30, 20 anos atrás, que não funcionam mais hoje, né? Essa não obrigatoriedade, por exemplo, do diploma, isso trouxe prejuízos para a qualidade da imprensa, para a qualidade das informações, dos conteúdos veiculados, não só na mídia impressa, a televisual, a radiofônica, enfim, a imprensa como um todo. Houve prejuízos? Eu acho muito cedo, né? Apenas 5 anos isso foi derrubado em 2009, né? Então esse período de 5 anos é um período muito recente, né? Para que a gente possa ter uma visão de longo prazo sobre os efeitos, né, reais da não obrigatoriedade do diploma, a derrubada da obrigatoriedade. O que eu acho que é importante a gente levar em consideração é que neste momento, né, o argumento
maior pelo retorno do diploma, e não só aqui no Brasil, mas em vários outros países, inclusive na Itália, que nunca existiu, eles já estão tentando se basear no modelo brasileiro, né, de que há necessidade, em função da globalização, dessa abundância de... É um produto brasileiro referenciado, não é? Referenciado. Que está tomando como base de exemplificação para outros países. Deixa de ser, inclusive, nas universidades americanas, vem discutindo também pela primeira vez, né, a implantação de uma obrigatoriedade de diploma de jornalismo. Por que tudo isso? Já que nunca foi necessário antes. E qual é a discussão agora? Por isso que eu digo, a discussão ela precisa ser com base no momento contemporâneo, nas questões emergentes contemporâneas, né, em função de globalização, né, e das novas tecnologias da informação, da comunicação, explosão de dispositivos, todo mundo tem acesso à informação. E essa cultura, né, da velocidade da informação, né, e dessa ideologia tecnicista, acaba fazendo com que cada ser humano, estamos aí com as redes sociais todas demonstrando isso a cada dia, passou a acreditar que pode ver tudo, pode fazer tudo e pode ser jornalista. Qualquer pessoa pode ser jornalista. Independente da técnica, né? Independente da técnica. Para se escrever existe uma determinada técnica, um determinado conhecimento, até um nível cultural. Exatamente. E aí fica todo mundo, agora eu posso abrir meu blog, eu posso abrir meu site, e aí todo mundo virou jornalista. E isso é o caos. Isso é o caos. Por isso que eu estou falando que é a questão que precisamos urgentemente discutir no Brasil, já que está, né, corremos o risco da banalização da imprensa? Exatamente, porque a PEC do diploma voltou, né, está no Senado, né, Estados Unidos, as universidades americanas estão discutindo isso, né, a Itália está discutindo isso, olhando, não é brincadeira, olhando para o modelo brasileiro que nós temos e tínhamos e que pode retornar agora, dentro de um pensamento complexo maior, mais abrangente de que o que estamos realmente vivenciando nessa época de comunicação, como eu comentei antes, que está levando em comunicação e que se caracteriza por uma cultura da velocidade, do fugaz, né? Todo mundo tem acesso a todo tipo de informação e todo mundo acha que pode ser jornalista e que isso realmente leva ao caos. E a minha posição particular é que, neste momento, mais do que tudo, nós precisamos da obrigatoriedade do diploma, né? Nós precisamos formar jornalistas competentes, porque há determinadas profissões que são profissões mediadoras, são profissões, intermediárias, no sentido de que são profissões capazes, como os jornalistas, né, como os professores, como os pesquisadores, capazes de fazer essa reflexão, né, e capazes de promover essa organização social no sentido da convivência entre os diferentes, que é o que a explosão dessas tecnologias está promovendo exatamente o oposto, né? Está promovendo a intolerância, né? Então as pessoas vão se formando em guetos, né? Vão se formando em segmentos, vão se formando em identidades, e a alteridade, que é a base da comunicação. O que é a comunicação? Comunicação é você conviver com o outro apesar da diferença, é você olhar a alteridade apesar da sua identidade, reconhecer que ali tem alguém que é igual a você. Mas o que está acontecendo em tempos, né, de internet e globalização no mundo inteiro, que as pessoas tendem, veja nas redes sociais, as pessoas tendem a se agrupar por identidades. Então, se você não pensa como eu, você pensa diferente, você está fora. Né? É exclusão, né? É exclusão. Através da exclusão, uma vez que você não participa, né, de determinadas atitudes. E né? é uma outra exclusão, que é a exclusão digital, que não é aquela exclusão digital das pessoas que não têm computador, nem internet, nem tablet, não é essa. É a exclusão pela discriminação, pelo preconceito, pela não aceitação do próximo, né? Então, exclusão de valores sociais, né? Então, daí porque eu acho que promover a obrigatoriedade do diploma, né, atribui uma grande responsabilidade às faculdades de comunicação e de jornalismo, né, para formar esses profissionais
competentes que possam entrar no mercado não apenas pela técnica, porque sabem escrever bem, que é uma das questões que se fala no mercado. O jornalista sai dentro das faculdades e eles não sabem nem escrever. Mas isso não é questão só da comunicação ao jornalismo, não. Isso é no mundo inteiro, isso é em todas as profissões, né? Não vamos longe podemos ver aí os Enems da vida e o que as pessoas escrevem. Os resultados aí são terríveis, né? Colocando lá receitinha de miojo no meio para tapacear, né? Os avaliadores. Enfim, não é uma questão da comunicação, do jornalismo, é uma questão geral da educação, é repensar a educação, a seriedade da educação no Brasil, né? Estamos falando particularmente de jornalismo no Brasil, e conscientizar, que eu acredito que é o que estamos fazendo há muitos anos dentro das escolas de comunicação, com alguns problemas naturalmente técnicos, de verbos e tudo mais, mas conscientizar a importância, a responsabilidade social, o compromisso social desse profissional no mercado, como ponte, como intermediador entre informação e sociedade. Ele é o mediador, né? Sempre foi. Jornalista nada mais é do que mediador. E uma pessoa qualquer que tenta ser jornalista sem essas técnicas, que não é apenas a técnica de escrever, né? Mas são questões deontológicas. Na verdade, é um porta-voz da notícia, né? Da informação. Exatamente, do fato, né? Que faz a ponte entre o acontecimento e a sociedade, né? Que reflete sobre ela, né? Que explica, né? Que contextualiza, né? Que faz com que as pessoas que leiam, né? Assistam, ouçam, enfim, consigam construir um significado, né? Então não é o que é de fato bruto que se torna acontecimento, que o jornalista, neste caso, aí, ele não é mais um mero transmissor da informação, né? Na verdade, ele vai ao local, né, do acontecimento, né? Naturalmente, que é uma das muitas críticas que os jornalistas sofrem, distorção, deturpa os acontecimentos. Não é o que acontece na verdade. Na verdade, o jornalista vai lá, ele observa os acontecimentos, quando ele tem chance de estar lá, 99,9% das vezes isso não acontece. Daí porque nós lançamos uma das fontes, né, que são importantíssimas, né? Apura aquele acontecimento, desterritorializa aquele fato, né, e reterritorializa aquele fato dentro de uma linguagem jornalística para que todos, o cidadão comum, o rico, o pobre, dentro qualquer classe social tem acesso à informação. Exatamente. Né? É o que a gente chama de nivelamento, né, da linguagem para que as pessoas tenham acesso. Claro que cada suposto com as suas linguagens, né? Tem uma questão que me preocupa bastante, é a questão da modificação dentro dos conceitos de alguns teóricos do comportamento do jornalista. Na verdade, o jornalismo hoje ele é considerado como se fosse um Ministério Público. Não é? Porque teóricos afirmam que o jornalista hoje exerce mais o papel como Ministério Público do que o próprio Ministério Público. Principalmente nas questões das denúncias, né? Que o jornalista que mostra, que denuncia, que mostra os fatos através da imprensa, seja ela qual for. Você acredita nisso, que de fato o jornalista adquiriu mais uma função, ou seja, denunciar? Eu acredito que essa é uma função que nasceu com o próprio jornalismo, né? Denunciar. Essa questão do watchdog, né? O grande guardião da sociedade, né? Quando a gente fala watchdog, é uma expressão mesmo que vem dos Estados Unidos, que até é muito associada a quarto poder, né? Tem executivo, legislativo, judiciário, o jornalista vê como um poder para fiscalizar os outros poderes, né? Então isso já é um conceito, né? Bastante conhecido e trabalhado de denúncia, de denunciar a vida social, né? Denunciar os políticos, enfim, né? Eu não gosto dessa expressão quarto poder, né? Porque se você é um quarto, se a imprensa é um quarto poder, quem vai ser o quinto poder para fiscalizar a imprensa, né? E já tem, inclusive, tem o Rouanet, né? Que é um escritor, um pesquisador francês, ele diz que
Hoje são as pessoas, em função das redes sociais, da internet, né, de todo esse acesso, né, e volume de informações e acesso à informação. Então são as pessoas comuns, os cidadãos ordinários no sentido de serem comuns, né, fiscalizando esse jornalista. Exerce o papel também de fiscal, né? Que exerce o papel também de fiscal. Eu particularmente não concordo, não gosto da expressão, eu prefiro dizer que o jornalista tem que ser o contrapoder. Né? Contrapoder no sentido de que qual é o poder que nós temos se não for o poder, né, que nós ganhamos de legitimar a informação, a notícia, com base na confiança, né, do público. Se nós não conquistamos essa confiança do público fazendo um bom jornalismo, qual é a moral que nós temos, né, e a legitimidade para que nós possamos fiscalizar esses outros três poderes? Então, eu não gosto dessa expressão exatamente porque se você tem um poder, né, quem fiscaliza você enquanto poder? Né? Então, eu prefiro colocar os jornalistas como um contrapoder. Eles estão ali realmente para fiscalizar, para denunciar, né? Inclusive, e como mediador os outros poderes, inclusive quando há abusos e excessos da própria opinião pública, porque nem sempre a opinião pública está correta. Thelma, nós estamos no final do programa, Thelma, mas eu gostaria de saber agora dessa mídia ninja, que é uma mídia que surgiu a partir de manifestações sociopolíticas, manifestações de jovens mascarados. O que você acha disso? Pois essa questão da mídia ninja, que surgiu durante essas manifestações, né, e houve uma grande repercussão, porque um grupo de manifestantes também, né, foram para a internet, denunciaram na internet, né, todas essas manifestações, como uma espécie de jornalismo, o que a gente estava falando no início, como uma espécie de jornalismo, vamos dizer assim, cidadão, independente. O jornalismo que não acredita no jornalismo formal, que é o jornalismo que a gente defende. Né? Seria o jornalismo e o ativismo? Exatamente. É o jornalismo, exatamente. Você tocou no ponto certo. Eu sempre, né, pensei, desde a época que eu fiz faculdade, depois mestrado, doutorado, e trabalhei 18 anos como jornalista profissional, né? Folha de São Paulo, no Globo, na Gazeta Mercantil, em rádio, TV. Eu sempre acreditei que se você adota, né, mais ou menos como o pesquisador, cientista, né, se você adota uma postura de ativismo, você deixa de ser jornalista. Por quê? Porque o que é ser jornalista? Né, como já falamos, fazer essa mediação, essa ponte com a sociedade. E nós temos que nos basear naqueles velhos critérios que, apesar de todo esse jornalismo contemporâneo agora que tem, e essas reivindicações e explosões de novas tecnologias, para mim, os princípios, os valores fundamentais do jornalismo não modificaram, que é a boa apuração, a ética, né? O que falta muito hoje, né, dentro do jornalismo, criteriosa, a ética, né? O pluralismo, né, a chance e a vez, né, de várias vozes representativas da sociedade participarem do material que você está escrevendo, né, seja para qualquer suporte, né? E se você partir do princípio, então, que jornalismo é ativismo, né? Você está abrindo mão de tudo isso que a gente construiu em todos esses séculos, né, de jornalismo. Então, joga tudo no lixo, vamos reinventar a roda, vamos reinventar o jornalismo por causa das novas tecnologias. Não, esse é só um momento de passagem, outras tecnologias vão surgir. Um momento de transformações, né? Ainda mais em função dos avanços tecnológicos que estão muitas vezes direcionados, na maioria direcionados para a comunicação. Exatamente. E eu diria, não apenas de transformações, mas de transição, porque a gente não sabe outras coisas aí na frente. Certamente. Muitas outras coisas vêm aí na frente. Então, para mim, o que continua, tem valores, princípios fundamentais do jornalismo que não mudam, que é o compromisso com a verdade, é a responsabilidade social, é a ética, né? É ouvir todos os lados, é apurar até cansar e ter a humildade de chegar e dizer, nós erramos, né? Esse é o jornalismo que não faz ativismo. Esse é o jornalismo que é o jornalismo baseado no informativo. Baseado no jornalismo clássico, né? Na imprensa clássica. No jornalismo informativo, né?
essas manifestações aí de jornalismo cidadão, jornalismo amador, cidadão jornalista, mídia ninja, enfim, são, eu diria, né, extrapolações, né, surgidas aqui no fascínio do momento, vamos dizer assim, né, e que são completamente passageiros, tudo vai passar. Eu acho que o que é um momento de transformação. O que é um momento de transformação, eu acredito que vai passar, e o que é bom fica, que são os verdadeiros valores históricos do jornalismo. Tomara, né, o Thelma, que nós consigamos aí de fato adquirir um jornalismo, como nós já tivemos, inclusive no Brasil, não só no todo o planeta, mas no Brasil exclusivamente, uma qualidade excelente dos produtos veiculados e das verdades apresentadas pelos jornalistas. Temos que continuar buscando a criatividade, né, e qualidade acima de tudo. Se focarmos em qualidade e criatividade, o jornalismo não vai morrer. Nunca, né? Nunca. Vamos lutar também que a obrigatoriedade do diploma retorne ao cenário nacional. Thelma, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Né? Parabéns para todos nós né? aqui. Muito obrigada pelo convite. Parabéns. Espero ter contribuído de alguma forma. Com toda certeza, Thelma. E o Curto Circuito fica por aqui. Mas você pode assistir a esse e aos outros programas aqui no nosso canal no YouTube, além de sugerir pautas através da nossa página no Facebook e no Twitter. Grande abraço. Tchau.